uma lição tremenda. E a maioria desses filmes, eles mostram algo que deixa a pessoa doente, deixa a pessoa perdida, né? É a falta do perdão. E eu estava, inclusive, assistindo um filme, deixa eu colocar aqui, e era um filme que contava a história de um rapaz que ele, por esse sentimento, né, de mágoa, de rancor dentro dele, ele deixou a família e ele foi morar fora da localização onde os pais moravam, da cidade, do país, e foi embora e foi tentar, né, ter sucesso na vida. E todas as vezes que um ente querido morria, né, ele chegava atrasado no velório. Como a mãe morreu, ele chegou atrasado. E o irmão começou a discutir com ele nem, sabe, não estava nem aí. Aí, depois de um tempo, o pai falou, né, abraçou ele e tal. E depois de um tempo, o pai faleceu também. Ele também fez questão de chegar atrasado. E aí o pai, ele não sabia, mas o pai tinha ganhado muito dinheiro. O pai desse jovem. E, para receber essa herança, ele tinha que estar viajando com outro irmão dele, que eles não se davam bem devido a essas situações. E aí, esse rapaz, ele começa a viajar com o irmão e toda a cidade que eles paravam para fazer uma boa ação, que o pai tinha colocado lá na cláusula, né? Aí ele tinha que contar ao mais velho, né, que era o bonzinho, e o mais novo era o que estava rebelde lá. Aí o mais velho contava toda a história que aconteceu e tal, e aí o outro, é até um filme gospel esse daí. Aí o outro, ele ficava indiferente, ele não queria ouvir, ele ficava tocando violão, ficava distraído, mas foi indo, até que um dia eles foram parar num hotel e ele foi pedir uma pizza. E quando ele pegou o catálogo lá para pedir uma pizza, que ele pegou o catálogo lá para pedir uma pizza, que ele pegou o catálogo, ele viu uma Bíblia embaixo desse catálogo, e ele olhou lá o catálogo olhando para a Bíblia, e foi onde ele pegou a Bíblia e começou a ler. E no que ele começou a ler, era a história do filho pródigo que saiu, né? Só que o filho ele tinha, mas ele não tinha quebrado aquela ligação com o pai dele. Mas Deus foi usando aquele texto de tal forma na vida desse jovem, a ponto de um momento, uma parte do filme, ele olha para o irmão dele e fala assim: olha, eu preciso falar com você. Foi depois que ele leu a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia, a palavra do Senhor fala que ela liberta, a verdade vos libertará. A palavra de Deus é que nos liberta. Começou a olhar para o irmão dele e ele começou a falar: sabe por que eu cheguei atrasado no velório da mãe? Porque eu tinha muita raiva dela. Sabe por que eu cheguei atrasado no velório do meu pai? Porque eu tinha muita raiva dele, eu tinha muita mágoa dele. E ele começou a falar: e eu tinha muita raiva de você também. A falta de perdão dentro daquele jovem, naquele coração daquele jovem, fez com que ele perdesse tantas oportunidades de estar com seus pais, de conversar sobre este assunto, de falar daquilo que estava machucando ele. Quantos, né? E quantos de nós passamos pela mesma situação, perdemos a oportunidade de abrir o nosso coração e falar com a pessoa que nos ofendeu. Por isso que tem uma passagem na Bíblia, e essa eu não marquei, que fala que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá primeiro se consertar com o seu irmão. Deixa a tua oferta, vá conversar com o seu irmão. Depois você volta e oferta. Porque Deus, Ele é assim. Se Ele tem alguma coisa
né? Como ele tinha muitas coisas contra a humanidade, ele foi muito claro no que ele tinha em relação ao pecado, no que ele tem em relação ao pecado, o que você precisa fazer para ser salvo, e com Deus não tem meio termo. E as pessoas precisam aprender que a forma de se libertar do mal, do sentimento, porque a pessoa pensa que pelo fato de ela não perdoar o outro, ela pensa que ela está machucando o outro. Mas, na verdade, ela está se machucando, não é mesmo? Não é? Às vezes a pessoa, né, ela está lá segurando, né, aquela mágoa, e não fala com o irmão, e não fala com o filho, e não fala com o neto, e não, porque eu não vou dar oportunidade para essa pessoa, eu não vou falar com essa pessoa, e fica, né, amargurada, e fica, né? E está o tempo passando. E é o neto que vai crescendo, que vai casando, é a filha que vai crescendo, que vai casando, e todo mundo vai casando, e vai mudando, e vai indo, e você lá, e o pai indo, morrendo, e você guardando mágoa. Quantas pessoas, depois que morreu a mãe, morreu o pai, hoje tem aquela consciência e fica pensando, meu Deus, meu pai morreu, minha mãe morreu, e eu não tive a oportunidade de conversar com ele e de falar com ela sobre os meus sentimentos, sobre o quanto ela era importante, sobre o quanto ela fez parte da minha vida. Não é mesmo? Tem gente que perde o tempo, né, atacando o outro, quando a gente podia, né, se encontrar, né, e aquela oportunidade de rir, de lembrar de coisas de quando criança, né? Muitos como que se fala? Perde essa oportunidade, né? Eu estava falando essa semana para o pastor, né? Que a nossa família, meus parentes, né? Meus pais, meus irmãos e tal, quando a gente se reúne, se lembrando de coisas de quando a gente era criança, e é tão gostoso, porque a gente ri. É o melhor remédio que tem para a depressão, para a ansiedade, é rir. O sorrir libera um hormônio no nosso corpo que nos dá prazer, nos dá um bem-estar. E como rir, se eu tenho dentro do meu coração uma âncora da mágoa, uma âncora pesada, né, que me impede de ser feliz, de expressar a minha gratidão, de se expressar daquilo que eu sinto. E tem algumas coisas que eu coloquei. Essa daqui é minha, hein? É bom que vai registrar aqui, ó. O perdão, essa não é. Essa daqui é outra. Eu peguei. O perdão é a chave para libertar aquele que se torna escravo de seu devedor. Esse aqui eu peguei. O perdão é a chave. Quando você perdoa, você fica liberto daquele que te devia. Eu me lembro uma situação muito difícil que passamos na época de ministério, eu já falei várias vezes, que eu me senti escrava daqueles que nos ofenderam, que nos oprimiram, mas eu não tinha a maturidade para entender que é a escola, que era através de tudo isso que eu iria ter a maturidade. Então, era terrível. E eu falo, quando eu atendo uma pessoa, né, um paciente, eu falo para ele, eu falo que a falta do perdão te amarra ao outro que te ofendeu. Então, eu ia passar férias, ia todas aquelas pessoas que nos ofenderam nas férias comigo.
Eu estava brincando com os meus filhos, aquelas pessoas que me ofenderam estavam ali. Elas não estavam presencialmente, mas estavam aqui na minha mente. E tudo que eu fazia, que me dava prazer, alegria, o meu pensamento estava ligado, amarrado àquelas pessoas. Até o dia que eu ouvi numa mensagem que, como eu falei, a Bíblia, a verdade, que a palavra de Deus, que ela está aqui, ó, né? Mas ela tem que estar aqui, ela nos liberta. E foi quando ali, ouvindo uma mensagem do pastor Silmar Coelho, né? E eu comecei a rir, porque ele é muito engraçado, e eu gosto, assim, de pastores contar a ilustração. Isso que o pastor roubou meu coração foi quando eu ouvi a mensagem dele. Ele contava, na verdade, né, foi quando eu conheci ele, não foi meio a mensagem. Mas a primeira vez que eu ouvi ele pregando, eu acredito que nessa época a gente já estava namorando, né, Bem? Foi até numa igreja batista, minha mãe foi junto. Eu só tinha medo de ele cantar, né, porque minha mãe estava junto e eles... A família é tudo música. Meu pai é professor de música e tal, né? Aí eu falei, ai, meu Deus, só falta ele ser desafinado. Mas graças a Deus, ele cantou bem afinadinho aquele dia. Que eu não tinha nunca ouvido ele cantar. E aí minha mãe falou assim, nossa, ele canta bonito, né? Aí, a senhora gostou? Gostei, nossa. E ele prega tão bem, né? Aí elogiou assim, né? E foi tremendo. Então, esse pastor ele começou a pregar sobre a vida de José. E eu comecei a rir pela forma que ele pregava e contando ilustração e tal. E Deus, ele faz assim quando ele quer falar com a gente. E eu estava ali tão, né? Deixei aqueles fantasmas que estavam me atormentando, porque é isso que acontece, né? As pessoas que te fez alguma coisa, elas ficam ali, né? Te atormentando. Você ri de um lado e, né? Fica ali chorando. E aí, naquele momento, ele começou a falar, e Deus foi usando ele. E eu só sei de uma coisa, que quando eu olhei, eu estava de joelhos, falando, Deus, eu perdoo, Senhor, eu não quero ficar escrava. Eu perdoo, Senhor, eu quero que tudo isso saia agora da minha mente, do meu coração. E foi isso que aconteceu, e a alegria voltou. Né? Aquilo que era tristeza, que era angústia, que era um amargo, né? Tanto a ponto que, às vezes, eu estava conversando com a minha mãe, e ela falava assim, né? Você tem uma amargura no seu coração. E eu falava, não, mãe, porque minha mãe, na época que as crianças eram pequenininhas ainda, isso, eles eram pequenos, a Osana tinha o quê? 2 ou 4 anos, ou 3, alguma coisa assim. E o Senhor foi tão tremendo, porque ela falou, você precisa se libertar disso, porque eu vejo nos seus olhos, e a mãe fala, e a gente fala, mãe, imagina, né? Você quer lutar, né? Mas a mãe conhece o filho, né? Às vezes a gente... a Osana está lá, né? Eu falo alguma coisa, brinco e tal. Aí eu já falo, né? Você está bem? Lógico, mãe, estou bem. Olha, não dá para enganar a mãe, porque a gente sabe, né? Quando o filho está bem, quando o filho não está bem, quando está doente, quando não está, né? Mas ali ela falava e eu ficava relutando. E foi quando o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma forma que eu reconheci que eu precisava me libertar de tudo aquilo que estava me oprimindo. E aí eu orei ali e falei, Senhor, não quero nada que seja barreira, né, na minha vida espiritual. E foi quando começou a voltar a alegria, a paz, e realmente a minha mãe poder olhar para mim e falar, agora você está diferente. Porque eu contei a experiência que eu tive. E hoje é tremendo, porque a gente, como pessoal da época, né, que aconteceu, tudo aquilo não foi antes de a gente ter a plenitude, há muitos anos, faz quase uns 20 anos,
Se a Usana tinha uns 20 anos atrás. Hoje a gente conversa, já fomos lá, eles já vieram aqui, e aquela comunhão, porque tem que ser assim. Porque é isso que nos dá prazer, que não nos impede de ter esse contato com Deus, né? De ter essa harmonia, né, com o Espírito Santo de Deus. E aí tem um outro, esse outro é meu aqui, ó. Não vai copiar, hein? Ó, vou registrar. Deixa eu, que eu estou aqui sem o meu auxiliar. O perdão é o machado que parte as correntes que prende você ao seu devedor. Então, a pessoa que não perdoa, ela está presa. Então, quando você libera esse perdão, né, através do poder mesmo do Espírito Santo, esse perdão que você libera, ela corta suas correntes. E você se sente livre. É isso. Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E tem muita gente que ainda está presa, porque não consegue perdoar. Ainda tem muita mágoa, muito rancor dentro do seu coração. Então, o perdão é a chave para libertar aquele que se torna escravo. Você quer ser liberto? Está aí. O caminho é o perdão. O perdão é remissão de pena ou defesa de dívida. Aquele que não perdoa, ele fica... mas você errou. Você lembra que você fez comigo? Mas você fez, né? Você lembra, né? Você viu aquele dia que eu falei aquele negócio? Eu não esqueço. Eu não esqueci, viu? A pessoa esqueceu, tá? Livre, né? A gente fala, às vezes, a conversa, que a mulher ela tem um computador enorme, né? A gente nunca esquece, né? A Priscila aí, né? A gente, às vezes, lembra de muita coisa, o marido... Nossa, mas aconteceu? Como assim você esqueceu? Aquele dia que eu pedi para você... Olha lá, o pastor também, né? Eu pedi para você pôr o lixo lá fora e você não pôs. Mas como? E você ficou chateado? É tão gostoso. Esse dia eu estava conversando com ele, aconteceu uma situação, e eu falei, estou me sentindo tão bem, porque eu falei. Falei daquilo que estava me incomodando e aquilo me libertou. Agora, se a mulher, acontece uma situação e a mulher fica guardando, e guardando, e guardando, e guardando, e guardando, não é engordando, não, é guardando, guardando, guardando. Um dia o que acontece? Plum! E fala de coisa do primeiro, a pessoa tem 30 anos de casado, aí fala lá do primeiro ano de casado, né? E vice-versa, e o homem também. Porque, às vezes, o homem, ele acha que se ele, né, até a gente fazendo a live, né, na quinta-feira, né, o Fernando estava falando que, às vezes, o homem, ele ignora, tipo, para não brigar, mas é bom. É bom no sentido de... Quando amenizar, você ter essa oportunidade de falar. Por quê? Porque isso constrói. Né? Se eu consigo falar, isso daí vai fortalecer no meu casamento. Vai fortalecer na minha vida, meu relacionamento familiar. Eu me lembro uma vez que eu fui na casa da minha mãe e aconteceu uma coisa, minha mãe falou umas coisas, eu não gostei. Só que, nessa época, eu ignorava. Tipo assim, eu falei assim, tá bom, mãe, tá bom. A gente estava de férias, falei, tá bom, mãe, tá bom. Mas eu nunca fui assim de ficar explodindo com minha mãe. Sempre tive muito medo, muito temor assim, em relação a isso. Então, eu só falei, tá bom, mãe, tá bom. A senhora acha assim, tá bom? Subi e comecei a chorar. Muito tempo isso. Eu nem tinha me formado, nem nada, feito psicologia, nem nada. E é tremendo, porque quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a ver que muita coisa que
eu vivenciava no meu dia a dia, estava ali. E aí minha irmã foi atrás de mim e falou assim, olha, você não falou o que você estava sentindo, você precisa falar. Você precisa falar. Não está bom, não, você tem que falar. O que está dentro do seu coração? E ela começou a falar assim, e eu chorando. E ela, não, você tem que falar. E aí, depois, quando amenizou a situação, eu conversei com a minha mãe com mais calma. O certo é falar com calma. Porque se você falar com raiva, é um barulho, gente. É um barulho. A raiva vai emitir um barulho ou palavras que você não quer falar. Você não fala, você fala coisas que você não quer falar, e depois você quer pegar aquela palavra e já está ali, pum, como uma flecha. E vai. Aí eu deixei amenizar. E aí a gente conversou, né? Tremendo o que Deus faz. Então, não é guardar, é falar, mas falar no tempo certo. A falta de perdão é ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o seu dever. Então, quando você perdoa, a pessoa está desobrigada de estar cumprindo aquele dever, né? Então, a gente vai falar algumas coisas que a Bíblia nos ensina em relação a tudo isso. Vamos lá. Segundo um site de pesquisa Bíblia On, eu peguei algumas coisas lá, nos ensina que a falta de perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta do perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do poço. Olha, eu marquei isso daqui que eu achei muito interessante. A falta de perdão é como uma pedra amarrada à perna que arrasta você para o fundo do poço. Então, pense bem, né? Você que está nos assistindo aí também online, pense bem o que está acontecendo com você. Tem pessoas que falam assim, minha vida nunca vai para frente, eu não sei o que acontece comigo, não sei porque, né, porque lá, aí começa a falar que minha mãe sempre falou isso, e agora, né, olha a minha vida, como a mágoa, está amarrado, né, está amarrado, é uma pedra amarrada na perna. Desde muito pequena, o que mais ouvi minha mãe dizer se não perdoar, não será perdoado. E nem adianta orar o Pai Nosso. Minha mãe falava direto. Quando a gente estava brigando entre a gente, aí a gente ficava um sem falar com o outro. Ela, olha, e é outra, hein? Se não perdoar, não será perdoado. E não adianta orar o Pai Nosso. Nossa, até me arrepio até hoje. Né? Mas grande ensinamento da minha mãe, porque a falta de perdão, né, esse ensinamento de sempre falar, trouxe uma marca. Então, quando a gente está numa situação que não quer perdoar, eu penso assim, eu não vou poder nem orar o Pai Nosso. Então, essa época que eu ficava amargurada, eu já sabia que eu estava tão assim que eu nem orava o Pai Nosso, que eu sabia que... Né? Imagina o saco de pecado que estava ali, né? Em relação a mim, diante de Deus. Então, não adianta orar o Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. É o que o Pai Nosso fala. Né? Então, quando você que está aí com mágoa, né, com ressentimento, com, né, amargura no seu coração, pense bem em relação a isso. E você gosta de orar e vai e ajunta a família toda, vamos orar o Pai Nosso que está. Mas quando você chegar a essa parte, você pensa, você está perdoando. Em Mateus 18, 21 a 22, né, quem tiver aí a Bíblia quiser ler, Mateus 18, capítulo 18, 21 a 22, nos mostra que Pedro tinha problema com seu irmão e perguntou para Jesus quantas vezes teria que perdoá-lo. Eu lembro quando minha mãe contou essa história, eu pensei assim, tomara que seja bem pouquinho, né? Porque aí pesava, né? A mãe está na Bíblia.
Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Outra coisa que ela sempre repetia, né? Você tem que, deve repetir, né? Agora que a gente está mais, mas quando acontece com o assunto, ela, mas 70 vezes 7. Glória a Deus, né? Aí, ó, o neném tá aí falando, viu? Olha, ele está apontando, viu, pai, viu, mãe? Priscila está aqui com o neném. Ele está olhando para os dois aqui, viu? Liberar essa remissão de dívida não é fácil, mas também não é fácil viver amarrado a uma pedra, não é mesmo? Não é fácil perdoar. Falar, é muito fácil, alguém pisa no seu dedo do pé, e você fala, tudo bem, alguém te dá um chute, você fala, tudo... Não, é difícil. É tão difícil que a gente precisa refletir o que Jesus fez pela gente, porque Jesus, ele nos perdoa a todos os instantes, porque toda hora a gente está pecando. Às vezes peca por pensamento, e o nosso pensamento é automático quando você vê, né? Ou de ato, né? Ou falando. Então, o Senhor, ele nos perdoa em todo momento. Então, é fácil? Não é fácil. E com Deus perdoado, quando nos perdoamos, somente nos sentimos livres e perdoados por Deus, quando perdoamos o outro. Entendeu? Então, precisamos, para nos sentir perdoado, precisamos perdoar o outro. Em Mateus 11, 25 e 26 diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Olha a nossa responsabilidade. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Tomem, eu escrevo e depois fico interpretando minha letra. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Se ele pecar, aí entra 7 vezes 7. Num dia, e ele se arrepender, e ele dizer, perdoe. Às vezes eu estou estudando e o pastor, ele tem aquele barulhinho, né? Que quando eu casei, ele não tinha barulho, depois que eu casei, aí deu um defeito, agora... Quando ele está relaxado, ele faz... E é uma forma que ele se sente relaxado, né? E é uma forma que aquele barulho entra no meu ouvido e eu não consigo me concentrar. Aí eu falo para ele assim, agora eu só falo assim, ele... desculpa. Desculpa. Aí ele para. Aí, uns 5 minutos, aí ele de novo... que é a forma que ele está... né? E aí eu falo assim para ele, ele, desculpa. Aí estava um dia ele sentado do meu lado e eu falei, então vou fazer um tratamento terapêutico com você. Em 5 minutos vou ficar fazendo assim em você, para você se lembrar, para não fazer o barulho. Aí eu falei, como que você está se sentindo? Porque já se tornou uma... Então, se ele fizer isso 70 vezes 7 ao dia... tem que perdoar. Isso é uma ordenança do Senhor, né? Com certeza tem dia que um deles já se tornou tipo uma música, né? Para mim, até me ajuda nos meus estudos, nas minhas leituras, né? Mas é isso, é 70 vezes 7. Em Efésios 4, 31, 32, nos mostra o quadro de um coração doente por estar repleto de rancor.
Livrem de toda amargura, indignação. Livrem-se de toda amargura e indignação, e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Se a tua casa vive dessa forma, né? Cheia de amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem, você precisa repensar, principalmente se você quer agradar a Deus. Às vezes, quando eu era adolescente, eu ficava pensando, minha mãe sempre falou assim, graças a Deus, minha mãe sempre passa até hoje, quando a gente vai lá e conversa com ela e precisa de uma palavra, e graças a Deus ela é uma mulher de Deus e passa essas palavras tremendas para a gente. E ela falava assim, se você quer algo de Deus, você precisa agradá-lo primeiro. Né? A palavra do Senhor fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? E na época eu queria um namorado. Ela falava, vai agradar a Deus, que Deus vai te dar um homem de Deus. Vai agradar a Deus. Ai, mãe, mas como que agrada a Deus? Eu não consigo agradar a Deus. Vai agradar, agrada a Deus. Chega, para de gritaria. Né? Entre irmãos, 6 irmãos. Gente, uma família grande. 6 filhos. Cada um uma cabeça. Misericórdia. E a sua mãe morreu com 90 e poucos anos, né? 81. Uma guerreira, né? 8 filhos gritando. Meu Deus! E lá em casa era assim. Quem mandou você pegar minha calça? Eu ia sair agora com a calça, você está com a minha calça. E meu sapato? Mas você usou o meu sapato. Mas olha, meu vestido, você pegou meu vestido. Mas uma vez a gente ia para uma federação e eu e minha irmã estavam brigadas, porque ela tinha pegado usado minha roupa na semana, não lava, vai usando. Quando você vai usar, está tudo lá no cesto para lavar. E não queria me emprestar uma roupa para mim sair, que a gente ia para a Federação de Jovens, e a gente começou a discutir. Eu falei, como que eu vou? Não, você vai me emprestar. E foi aquela briga, e eu peguei lá uma roupa e fui, e nós 2 de bico lá na igreja, e Deus começou a usar o pastor para falar assim, que aqui na terra tudo é para Deus, e tudo foi criado para Deus, e é para Deus. Um versículo que fala assim, e falou outras palavras ali que fez com que a gente se comovesse. Né? E aí foi diferente, porque eu falava assim, eu vou pegar a calça que é de Deus, viu? Aquela calça jeans é de Deus. Então, você já sabe, você me vê com a calça não é sua, é de Deus. E ela vice-versa, então, né? Aí quando a gente estava muito espiritual, né? É de Deus, então, né? Para que diminuísse aquela discussão, aquela coisa, né? Aquela calúnia e toda aquela, né? Gritaria e toda aquela alvoroço. Livrem-se, o Senhor fala. Sejam bondosos e compreensíveis, compassivos, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Não julguem. Tem gente que vive julgando, né? Julga. É bom ficar bem marcado aí, Quando você estiver julgando, lembre-se que se você está julgando, você vai ser julgado. E se condenar, será condenado. É o que fala em Lucas 34, Lucas 6, 34. Ele tem nos perdoado todos os dias, Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Jesus. Colossenses 11, 13, 14.
pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Isso é para você que talvez você esteja aí ou no hospital ou na sua casa mesmo, pensando, para mim não tem mais jeito, acabou. Deus não me perdoa e eu estou condenado. E se acontecer alguma coisa com a minha vida, eu vou para o inferno. Mas a palavra do Senhor fala em Colossenses 11, 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia. E a palavra do Senhor ainda fala em 1 João 1,9, que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Este é o nosso Deus. Você pode crer? Talvez você se sinta condenado. Talvez você pense que para você não tem mais jeito, mas a palavra do Senhor é a verdade, e é a verdade que liberta. Você quer ser liberto? Creia no poder da autoridade da palavra de Deus. Aleluia. Você que se afastou, acha que não tem mais jeito, né? Olha outro versículo. Glória a Deus. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Olha, Deus te dá de bom grado o seu perdão. Aleluia. Isaías 56, versículo 7. Você pode se sentir perdoado por Deus, se você tem reconhecido a sua condição de pecador. Você pode ser perdoado pelo Senhor. Amém? A gente vê um episódio de José do Egito e tudo aquilo que os irmãos de José fez por ele. Olha o que Deus transformou. Através daquela situação, José pôde alimentar o mundo inteiro. Mas para que ele se sentisse realmente livre, ele precisou perdoar. E aí o próprio Jacó manda um recado para ele em Gênesis 59, 7, falando para ele que perdoasse os seus irmãos. Amém? Espero que essa palavra possa ter entrado aí no seu coração, que ela possa ter encontrado um lugar certo aí dentro do seu coração, e que nesse dia, e que nessa época que nós temos vivido uma situação tão difícil, você possa ser liberto, você possa se preparar para que, se o Senhor te chamar, você não seja condenado, mas você esteja preparado para estar realmente descansando nos braços do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Não deixe que a mágoa, o ressentimento. Eu recebo muitas pessoas no consultório, pessoas que trazem há muito tempo mágoas, cansadas, que já andam há muito tempo com esse saco pesado nas costas, e que precisam ser libertas. E a libertação você pode encontrar na presença do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz. Oh, aleluia. Que passou tudo aquilo para que você fosse livre. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Quero te agradecer porque eu creio no poder do teu perdão, Senhor. Creio na tua palavra e sei que ela liberta, Senhor. Aquele que crê na sua palavra é liberto, Pai. Que nessa manhã muitas pessoas possam ser libertas, Senhor, de toda essa mágoa, de toda essa falta de perdão, Senhor, que tem trazido doença, Pai. Que tem trazido, Senhor, para essas pessoas, ó Deus,
uma situação, Senhor, muito grave, Senhor, a ponto de ter uma pedra amarrado em sua perna, arrastando-a para o mar, Senhor, para morrer ali, Senhor, morrer espiritualmente, morrer psicologicamente, morrer fisicamente. Ó Deus, esteja indo de encontro, Senhor, a essas pessoas, como um dia o Senhor foi de encontro a mim, Pai, e me libertou através da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que haja cura essa manhã, que haja libertação essa manhã, que seu Santo Espírito, Pai, possa vir com poder e autoridade, encher a cada um dos corações, Senhor, com a Tua paz, com a Tua alegria, Senhor, com o Teu entendimento, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.